A comunidade científica se une nesta próxima terça-feira contra os cortes na área de ciência e tecnologia. A Marcha pela Ciência na capital mineira vai mobilizar representantes das universidades federais e estaduais e institutos de pesquisa no estado. A manifestação em BH soma forças à mobilização que a Sociedade Brasileira pela Ciência e diversas entidades científicas organizam no país. E aqui na Assembleia, deputados fazem audiência pública e lançam uma frente com o mesmo compromisso de defesa do setor. Eu vou conversar com a secretária regional da SBPC em Minas, Adelina Marta dos Reis, que é professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Adelina, como é que você prefere ser chamada? Adelina, Marta? Geralmente Adelina. Adelina, muito bem. Mas como você preferir. Muito obrigada, Vivian, por nos convidar para essa entrevista. Eu acho que é muito importante o papel da imprensa nesse momento tão difícil para a comunidade científica do Brasil, não só do Brasil, do mundo também, a gente pode dizer. Na verdade, a Marcha pela Ciência uma mundial, marcha mundial, e ela começou nos Estados Unidos justamente depois de se perceber que a sociedade precisa de informações científicas para tomar decisões. E nesses tempos de terra plana e outras coisas, né, outras inverdades, é muito importante a gente defender a ciência. A ciência, na verdade, é conhecimento. A ciência, na verdade, é transmitir para a população, tem a obrigação de ser transmitida para a população. A população, desde o seu início, ela precisa saber que qualquer um pode fazer ciência. Pois é justamente isso. O que essa marcha e todo esse esforço, enfim, o pessoal dessa comunidade científica, acadêmica, se unindo para fazer essa denúncia, às vezes quando a gente fala em ciência, em corte para a ciência parece uma coisa distante da sociedade. E é isso que eu queria dizer. O que está sendo cortado, não é? E como é que isso afeta a sociedade? Só para a gente começar essa conversa. Na verdade, a Marcha pela Ciência ia acontecer porque é um movimento de esclarecimento da sociedade sobre o que é ciência. O ano passado nós fizemos na Praça da Liberdade, em frente ao Espaço do Conhecimento, uma mostra científica para a população, e esse ano vamos ampliar. Então, Dia Nacional da Ciência é 8 de julho, mas no dia 7 de julho nós vamos fazer uma grande mostra científica na Praça da Liberdade. Bom, isso está mantido. Está mantido. Então, mostrar para a sociedade o que é ciência. Assim, onde entra a ciência? Nas coisas básicas do dia a dia, tem ciência. Então, às vezes a ciência ficam achando que ciência é o que é produzido na universidade. Não, ciência é qualquer conhecimento novo, qualquer compilação de ideias, não de ideias, mas de dados que levam só para a gente fazer a conexão. Essa é o que é produzido na universidade, cortar o que é produzido na universidade afeta a vida da sociedade? Na verdade, a Marcha pela Ciência iria acontecer, mas aqui na Assembleia está havendo um movimento já há algum tempo por causa de cortes de bolsas de iniciação científica pela FAPEMIG. Então, houve um intenso corte de recursos para a FAPEMIG. Para quem não sabe, a FAPEMIG é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Essas bolsas de iniciação científica são bolsas para alunos de graduação aprenderem a fazer pesquisa. Eles vão para os laboratórios e participam dos projetos que estão sendo desenvolvidos nas diferentes áreas de conhecimento. E foram cortadas 6 mil bolsas de iniciação científica no estado. Então, isso é muita coisa. Quer dizer, foram cortados, dentro das universidades como um todo. Foram suspensos 6 mil bolsas de iniciação científica. 5 mil de iniciação científica para alunos de graduação e 1.500, mais ou menos, para alunos do ensino médio. Esses alunos do ensino médio são estudantes que vão para as universidades, para os centros de pesquisa, aprender a fazer pesquisa. Eles passam lá 10 horas por semana e aprendem a fazer pesquisa. Isso é muito importante, especialmente
para as escolas que não têm laboratórios. Então, para muitos, é o primeiro contato com um laboratório de pesquisa, ou de qualquer coisa, né? Não tem laboratório de ciências e tal, mas o primeiro contato e a primeira ideia que eles têm é que eles são capazes de fazer ciência. Qualquer um é capaz de fazer ciência. O que é ciência? Então, isso é uma campanha de esclarecimento. Eu queria só pontuar aqui uma coisa. Por exemplo, nós estamos vivendo um surto aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente na capital. Hoje, 85% das regiões da capital estão tomadas, infestadas por dengue. Não é isso? Isso. As pesquisas mais importantes e com melhores resultados até agora em relação à dengue saíram das universidades. Isso. Não é isso? É. Quando há um corte como esse, afeta uma pesquisa? Muito. Afeta profundamente as pesquisas. É que a gente não vai perceber o efeito imediato, porque a pesquisa, a hora que chega à população, a hora que resulta numa vacina, por exemplo, se passaram 10 anos, que está sendo perseguido há muito tempo. Isso. Né? Então, há 10 anos que estão estudando dengue. Agora já tem uma vacina. Uma vacina que está em fase de teste, uma vacina produzida pelo Butantan. Um dos locais que está fazendo o teste é justamente um grupo de pesquisa da UFMG. Então, ela está em fase de teste. Se essa vacina der certo, ela vai ser usada para a população em geral e vai ser feito pelo SUS. Então, mas de qualquer forma, você cria a competência de esclarecer novas doenças. Por exemplo, a hora que apareceram os primeiros casos de microcefalia devidos à Zika. Essa associação de microcefalia com Zika foi descoberta no Brasil, nunca ninguém tinha relatado isso. Porque tinha grupos estabelecidos já trabalhando. Então, quando começa a aparecer alguma coisa diferente, o grupo que já tem competência, que já está trabalhando, já sabe, já percebe alguma coisa diferente, tem condições de rapidamente estabelecer conexões. Também para a gente entender assim, o volume de corte que teve, né? O que foi cortado na área de ciência e tecnologia, depois nós vamos falar da educação como um todo, mas na área de ciência e tecnologia, o quanto afetou em números, em percentuais? Olha, o orçamento, a FAPEMIG deveria ter, por lei, pela Constituição, 1% do orçamento do Estado. Isso daria cerca de 300 milhões por ano para a pesquisa no Estado de Minas Gerais. Seria distribuído para as universidades, para centros de pesquisa, para ensino médio. Por projeto? Distribui por projeto. A FAPEMIG faz a divisão. Analisa os projetos, existem editais, a gente aplica, manda o edital, fala o que quer fazer, e os nossos pares, quer dizer, outros pesquisadores, não nós, às vezes de fora do estado, vão analisar, escolher as pesquisas que merecem financiamento. Então, esses 300 milhões deveriam ser distribuídos dessa forma. E já não eram? Já não eram porque já não eram exatamente assim. Deveria ser, não é todo ano que se repassa tudo, então já estava havendo cortes. O percentual é 1% do orçamento do Estado. 1% do orçamento do Estado, que daria cerca de 300 milhões. Esse ano, o governo diminuiu e deveria ser repassado em 12 duodécimos. Seria 12 parcelas, então seria mensalmente repassado 12 avos do total. Neste ano, em janeiro, fevereiro, o novo governo propôs que pagaria 6 milhões e meio por ano, por mês, para a FAPEMIG. Isso daria o quê? 70, 80 milhões e não 300 milhões. Então, o corte é esse. Diante dessa situação de que iria receber menos de um terço do que era devido, a diretoria da FAPEMIG, a presidência, o conselho curador da FAPEMIG decidiu suspender as bolsas de iniciação científica. E essas bolsas de iniciação científica são 5 mil estudantes de graduação que estão sendo afetados e que vão deixar de começar a fazer pesquisa. Eles já estavam escolhidos, já tinham feito cadastro, já estava tudo certo.
E as bolsas, parece que são bilionárias, são bolsas de R$400 para eles trabalharem 16 horas por semana, de 16 a 20 horas por semana nos laboratórios. E a bolsa de iniciação científica júnior é R$100 por mês. R$100. Não dá para pagar. Quem continua com o projeto não recebe nada. Na verdade, os alunos de ensino médio, os estudantes de ensino médio, usam esses R$100 para ir até o UFMG, ou até a Fiocruz, ou até a instituição onde eles fazem iniciação científica júnior. Agora, professor, então... Então, na verdade, não é só... Essa foi a gota d'água. Mas, na verdade, você vê, de 300 milhões reduzir para 70, 80 milhões... Os projetos de pesquisa não vão ser financiados, não é só as bolsas que estão sendo cortadas. É financiamento para pesquisa, é o financiamento para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que tem parceria com o CNPq. Então, a FAPEMIG entra com metade do valor e a CNPq com a outra metade. Esses não estão recebendo também parcela nenhuma. São os projetos individuais de pesquisa, que são os editais universais. E aí fica difícil, nenhum laboratório tem dinheiro para fazer pesquisa, que é isso que mantém os programas de pós-graduação. Então, para formar mestres e doutores, precisa de dinheiro para pesquisa. Falando da movimentação política, não é? Em torno dessa discussão e dessa grande preocupação nessa terça. Então, como eu mencionei no início do programa, nessa terça-feira, aqui na Assembleia vai ter uma audiência que foi marcada pela Comissão de Ciência e Tecnologia sobre esse assunto, é essa a discussão, e vai ser lançada uma frente parlamentar que pretende fazer justamente uma defesa, empenhar esforços nesse sentido, nesse mesmo sentido. Como é que a senhora avalia, como uma professora, uma pesquisadora, uma pessoa da área, como é que avalia a efetividade política do parlamento nessa situação? Tem efetividade? Eu acho que é fundamental, porque a ciência não tem... poder de pressão, não é? Porque... na verdade, a ciência afeta, o desenvolvimento científico afeta todo mundo, sabendo disso ou não. Então, essa frente parlamentar surgiu de uma audiência pública que já aconteceu no mês passado, e nessa audiência pública... Essa é a segunda audiência. Essa, na verdade, é a instalação da frente parlamentar. A audiência pública aconteceu, muitos deputados estiveram presentes e foi proposta a formação da frente parlamentar, e eu fiquei sabendo que 67 dos 77 deputados entraram na frente parlamentar. Ou seja, a ciência e tecnologia é muito importante para o estado de Minas Gerais, especialmente nessa etapa de problemas com as mineradoras. Então, a ciência pode gerar... a busca do desenvolvimento, professora? Sim. Então, assim, é o objetivo... Que é uma questão central nesse momento, isso, né? Precisa mudar de uma matriz mineradora que exporta commodities, que exporta minério, para exportar produtos que geram ICMS para o Estado. Então, se o Estado quiser se desenvolver, tem que investir em pesquisa e em desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, essa semana nós tivemos também uma notícia que abrange a educação como um todo, que saiu de dentro do MEC. O ministro da Educação anunciou um corte de 30% das verbas para as universidades federais do país. E aquilo que tem previsto no orçamento foi cortado em 30%. Como é que... Contingenciamento, pois suspende, né? E isso pode ficar indeterminadamente suspenso, não é isso? Como é que... qual que é a sua avaliação sobre o impacto disso na educação neste momento? Até porque nós temos um histórico de perdas de recursos para a educação que vem desde 2014. Né? Nós tivemos, não é de agora, começa lá em 2014 uma perda em todos os níveis de ensino, de ensino superior, médio e no básico. Né? Sim,
esse corte, essa redução de recursos para a educação, para as universidades, tem sido rotineira. Desde 2015, tem havido redução a cada ano. Algumas universidades no ano passado já tinham perdido 50%, ou algumas tiveram redução de 50% do seu orçamento, das federais. Algumas 30%, algumas mais, outras menos. A gente tem que lembrar que no estado de Minas Gerais, 12 universidades são federais, 12 instituições são federais. O governo não gasta nada com essas instituições federais em termos de pagamento de pessoal nem de nada. A única coisa que essas 12 universidades federais precisam é de recurso para pesquisa, que era repassado via FAPEMIG. Na verdade, a hora que está havendo esse corte, é um desânimo geral. A gente tem lutado há muito tempo, mas cada dia está mais difícil. Essa redução a gente não sente imediatamente, porque ainda temos algum material de pesquisa no laboratório, vai usando até acabar, faz o que dá, não o que precisa ser feito. E assim vai. Os alunos que estão fazendo mestrado e doutorado, os alunos que vão terminar o doutorado e o mestrado vão terminar com o que tem, não vão fazer mais o que precisa ser feito. Mas essa redução intensa a cada ano, e o CNPq também, que é o órgão federal que também financia a pesquisa, também teve um contingenciamento, também uma redução grande. O problema está em todos os níveis. Eu acho que estão querendo extinguir a pós-graduação no Brasil, extinguir a pesquisa no Brasil, sem pensar que isso é um tiro no pé, porque se não investir em pesquisa hoje, não tem o desenvolvimento científico e tecnológico amanhã. Há um discurso de que a iniciativa privada poderia cumprir esse papel. Qual que é a sua percepção sobre isso? Olha, eu acho até que tem que cumprir esse papel, sim. Só que a iniciativa privada também não está. Quer dizer, no Brasil está difícil. Mas ela poderia fazer isso? Eu penso assim, na questão dos interesses, o que move a iniciativa privada, o que move, não é, um serviço que é público. Seja a atuação de uma universidade, seja a pesquisa numa universidade, enfim, uma instituição como a FAPEMIG. Na verdade, as motivações são diferentes. É possível um substituir o papel do outro? Isso é uma discussão que se coloca, né? Na verdade, não. Assim, eu acho que as instituições, as empresas teriam que investir em pesquisa, em patentes e tal. O grande papel das instituições de ensino superior seria formar bons profissionais. O que nós estamos fazendo é formar bons profissionais com mestrado, doutorado, que sabem fazer pesquisa e que acabam ficando nos institutos de pesquisa ou nos institutos federais. Mas você vê, por exemplo, ao redor de São Carlos, que tem um grupo de física de ótica muito importante, ao redor da cidade de São Paulo tem inúmeras companhias que usam ótica. Então, você gera um ambiente, a hora que forma profissionais, tem gente competente fazendo pesquisa na área, você gera ao redor um círculo que fomenta a existência de empresas e essas empresas contam com o subsídio da universidade. O estímulo ao desenvolvimento. Isso. Então, se a gente quiser desenvolver e gerar produtos com alta tecnologia, tem que investir no conhecimento científico. Agora, só lembrando que aqui nós vamos ter também uma reunião sobre a Unimontes só que na Comissão de Administração Pública, sobre a situação de cortes, especificamente na Unimontes e na UENG, que são duas universidades estaduais, né? O estado de Minas Gerais, ao contrário de São Paulo tem 3 grandes, enormes universidades federais, a USP, a Unicamp e a Unesp, enormes. Então, quase todo o ensino, praticamente, a maioria dos estudantes de ensino superior de São Paulo, de universidades públicas, estão nas estaduais. Aqui, a Unimontes e a UENG tem cerca de 35, as duas juntas. Uma tem 20 mil estudantes, a outra deve ter 15 a 20 mil. Não chega a 40 mil. As universidades federais têm 180 mil estudantes. Então, essa é assim... Elas ficam ainda mais fragilizadas pelo tamanho, pelo porte? Elas são...
elas recebem recursos, mas elas têm que receber não só recursos para pesquisa, mas também para o ensino do estado de Minas Gerais. Então, se o corte para pesquisa está desse nível, eu imagino o que aconteça com os cortes para ensino geral de graduação e de pós-graduação. Então, agora, são universidades mais novas, né, mais recentes e também... Que sofrem um impacto ainda maior. Devem estar sofrendo muito com isso. Se a gente está... as federais estão sofrendo muito com os cortes federais, as estaduais devem estar numa situação muito mais crítica ainda. Professora, antes da gente passar aqui como é que vai ser esse evento, essa marcha, de onde para onde, e vai ter uma exposição, antes de chegar nisso, eu queria só saber uma coisa. Voltando sobre a questão do anúncio, no primeiro momento, quando o ministro da Educação anunciou os cortes, ele primeiro citou 3 universidades especificamente, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal Fluminense e a UNB, né, a Universidade Federal de Brasília, Nacional de Brasília. E justificou que era uma questão de desempenho e que havia balbúrdia no campus. Citou inclusive presença do MST em campus, e, enfim. Uma declaração polêmica. E a pergunta é o seguinte: como é que você, como professora, enxerga essa declaração de um ministro da Educação e que foi, inclusive, acusado por uma série de reitores que foram ouvidos a respeito de estar agindo de forma ideológica para tomar decisões muito importantes para a sobrevivência das universidades? Alguns chegam a dizer que as universidades, se houver os cortes, estão ameaçadas de paralisia completa. Eu fico muito preocupada, para falar a verdade, porque esse contingenciamento de 30%, se tiver um viés ideológico, eu não acredito, quer dizer, eu tenho certeza, é inconstitucional, não se pode fazer cortes baseados em motivos ideológicos. Mas ele declarou abertamente. Tanto que em seguida ele já corrigiu e o corte é generalizado, é para todos. 30% o contingenciamento é de 30% para todos. Para todas as universidades, o que é catastrófico, porque houve uma expansão do ensino superior. Houve criação de novos cursos. Então, no Reúne, houve expansão, criação, contratação de novos docentes, novos prédios, novos cursos, expansão do número de alunos e agora as verbas caindo. A gente tem que ver que tem uma lei de cotas e que os estudantes atualmente exigem muito mais da universidade. As universidades têm o FIES, têm o financiamento, tem o financiamento para esses estudantes. No caso da UFMG, vem uma grande parcela, 50% dos alunos que entram na UFMG são cotistas. Esses cotistas têm que receber, a maioria, tem gente que não ganha um salário mínimo, a família não ganha um salário mínimo por pessoa. Eles dependem de bolsas da universidade, não da universidade, são repassadas via universidade, mas que vem do governo federal via MEC. Então, esse é um problema. Outro problema é a aposentadoria. Então, do jeito que as coisas estão acontecendo, muita gente está se aposentando, porque não tem como fazer pesquisa, não tem como ajudar, não tem como fazer. Muita gente envolve contratação de novos docentes. Mas os docentes aposentados continuam na verba da universidade. Então, esse é um problema muito sério. Os inativos, né? Os inativos estão na conta que é destinado às universidades. Então, e agora tem assim, muita gente se aposentando ao mesmo tempo. Eu acho que o problema vai se intensificar, vai se agravar muito. Se querem destruir as universidades, o caminho parece que é esse. Bom, enquanto isso, né, tem aí uma luta sendo travada pelas comunidades, a comunidade acadêmica e científica e, como nós mencionamos no início, tem a marcha nessa terça-feira
E essa marcha vem seguida de um lançamento de uma frente, tem uma exposição. Como é que são os horários? Quem tiver interessado, não é? Em acompanhar a marcha, convidamos em todos. vir à exposição, em assistir o lançamento da frente. Isso. Nessa terça-feira, dia 7. Na terça-feira, no dia 7 de manhã, começa aqui na Assembleia Legislativa, no saguão, uma exposição sobre ciência, que vai ser trazida pela UFMG, pela Fiocruz, FUNED. Tem coisas para as crianças, para adultos, rodas de conversa sobre vários assuntos, como por exemplo, dengue, suicídio, vários assuntos vão ser debatidos, a gente vai divulgar a programação. A marcha vai ter robôs. Bom, mas aqui começa às 9 da manhã, a gente chama as escolas professora, públicas. Eu estou te apressando, mas é porque o nosso tempo está apertado. Tá bom. Então vai ter robôs, etc, etc. Venham, tragam crianças, é aqui. 9 às 16 horas é essa atividade. Às 12 horas... vai haver uma concentração na Praça Raul Soares, que vai se dirigir à Assembleia Legislativa a partir de 13 horas, chegando aqui às 14 horas. Às 14 horas é o lançamento da Frente Parlamentar. Então, contamos com a presença de todos para esses eventos. E também ressaltando que a SBPC vai fazer a atividade também no dia 7 de julho, já vou chamar a atenção aqui, 7 de julho, é na Praça da Liberdade, okay. Tem o Caminhão do Ponto, tem uma série de... o Museu do Ponto, né, um caminhão, vai ter um caminhão da FUNED também aqui. E essa programação está sendo fechada hoje para a gente divulgar. Professora Adelina, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu é que agradeço, Vivian. Muito obrigada pela atenção. Eu conversei com a professora Adelina Marta dos Reis. Ela é secretária regional da SBPC, a Sociedade Brasileira para a Ciência, em Minas, e professora do ICB na UFMG. Nosso assunto aqui foi os cortes que foram feitos na área de ciência e tecnologia, a discussão também sobre os cortes na educação como um todo, o que isso representa, como é que afeta o cidadão comum, como é que afeta a sociedade, as perdas que vão ocorrer se esses cortes forem mantidos. Tem aí uma marcha programada, Marcha para a Ciência, nesta terça-feira, nessa próxima terça-feira, e também uma programação aqui na Assembleia, uma audiência, o lançamento de uma frente parlamentar em defesa da área de ciência e tecnologia. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever o programa depois, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.